Tribunal afasta a exigência de selo de controle especial para vinhos importados, pois já existe legislação sobre o tema. Negado pedido de efetivação em cargo público de uma servidora que passou para concurso temporário em órgão federal. Conheça a ginástica cerebral, que ajuda a mente a não envelhecer. Tema de destaque durante a Semana da Saúde Ocupacional do TRF1. Aqui no Inteiro Teor, você vê as decisões e destaques da Justiça Federal da Primeira Região. Acompanhe! A gente começa o programa de hoje falando sobre uma bebida milenar, o vinho. O TRF da Primeira Região reconheceu um pedido da Associação Brasileira dos Exportadores e Importadores de Alimentos e Bebidas e afastou a exigência de selo de controle especial para vinhos importados. Isso porque o tribunal entendeu que já existe legislação que regulamenta processo de controle para a comercialização de vinhos. Acompanhe. O vinho é uma das bebidas mais antigas do mundo. O produto é feito a partir da fermentação da uva e sem adição de qualquer outro elemento. No Brasil, são consumidos anualmente 330 milhões de litros de vinhos, o que equivale a mais ou menos 2 garrafas por pessoa. Com isso, o país é o 17º do mundo em consumo da bebida, de acordo com um levantamento da Organização Internacional da Vinha e do Vinho. Do total de vinho consumido no Brasil, 86% é importado. E para garantir a procedência e o controle fiscal do produto, o processo de importação é feito a partir da aplicação dos parâmetros estabelecidos pela Lei 4.502, que trata sobre imposto de consumo. A regra direciona assuntos como classificação de produto, fabricante, rótulo, nota fiscal, número das operações, entre outros aspectos que direcionam a importação. E foi exatamente pelo conteúdo expresso nessa lei que a 7ª turma do Tribunal Regional Federal da Primeira Região reconheceu o pedido da Associação Brasileira dos Exportadores e Importadores de Alimentos e Bebidas, a ABA, para que fosse afastada a exigência do selo de controle especial nos vinhos importados. Essa autenticação foi estabelecida por instrução normativa da Receita Federal do Brasil em 2010 para a comprovação da regularidade fiscal do produto. Mas, de acordo com a ABA, os instrumentos de controle anteriores ao selo já garantiam a segurança no processo de importação. Você tem toda a documentação que é exigida por lei para que você possa trazer um produto de fora para cá. Você tem packing list, você tem a licença de importação, você tem a parte de fatura, proforma, enfim, você tem uma série de documentos que comprovam que aquele produto que você está trazendo é aquele produto. E ele ainda pode passar, porque depende de uma análise do fiscal, passar por uma fiscalização física, não só documental. Ele abre o container, ele vai contar as caixas, vai ver se está batendo o vinho, se é igual, tem uma análise que vem da origem, tem uma análise de controle que é feita aqui. Enfim, você tem todo um instrumento legal de controle desse produto entrando no país. Esse especialista em vinhos, o selo também não é uma medida necessária, pois o processo atual garante a proteção contra produtos falsificados. Para ele, a exigência pode tornar o processo mais caro. Eu acredito que o selo não influencia muito na qualidade do vinho, porque os produtores de vinho eles têm muito cuidado com o produto deles, porque eles têm um rótulo e contra-rótulo. E além disso tem a rolha. E tudo que é muita informação que tem que bater. Difícil demais falsificar, é muito caro falsificar. É melhor usar o original do que o falso. Talvez encareça mais um pouco o vinho, porque um selo não custa, não é de graça, né? Tem que ter um custo. E esse custo é repassado para o consumidor final. Alguém tem que pagar essa conta, né? A relatora do caso, desembargadora Ângela Catão, destacou que a exigência do selo de controle extrapolou os limites traçados pela Lei 4.502. Além disso, feriu o princípio constitucional da legalidade. Para a magistrada, o fisco dispõe de medidas de inspeção menos restritivas do que a aplicação do selo, que não caracterizam a violação do exercício da atividade econômica.
Decisões de destaque do TRF da Primeira Região estão no nosso portal. Acesse www.trf1.jus.br. Veja a seguir. Negado o pedido de efetivação em cargo público de uma servidora que passou para concurso temporário em órgão federal. Você sabe o que é ginástica cerebral? Ela pode prevenir até mesmo o mal de Alzheimer. Esse assunto foi destaque durante a Semana da Saúde Ocupacional do TRF1. Já, já. O Tribunal Regional Federal da Primeira Região negou pedido para efetivar em cargo público uma trabalhadora contratada por tempo determinado. Confira. A primeira turma do TRF1 foi unânime ao negar o pedido de uma trabalhadora que foi aprovada em concurso público para contratação temporária realizado pela Anvisa. Ela tinha a intenção de ser efetivada como servidora pública. Ao propor a ação, alegou que realizou prova de conhecimentos e se submeteu a todos os trâmites de um concurso público e defendeu que, nessa situação, a contratação temporária seria conflitante com a natureza jurídica das funções desempenhadas. Mas, ao analisar as alegações, o juiz federal César Augusto Bearzi destacou que, de acordo com o artigo 37 da Constituição Federal, os contratados por tempo determinado são servidores públicos que apenas exercem função em caráter excepcional e transitório e que podem ou não realizar prova de concurso para desempenhar essa função. Já os servidores efetivos são detentores de cargos públicos criados por lei, onde o vínculo ocorre obrigatoriamente por meio de concurso. Portanto, nessa situação, não há previsão legal de mudança de um regime para o outro. Os critérios para contratações temporárias pela administração pública estão previstos na Lei 8.745, de 1993. A norma especifica que, para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público, os órgãos da administração federal direta, as autarquias e as fundações públicas poderão efetuar contratações de pessoal por tempo determinado nas condições e prazos previstos nesta lei. A legislação lista casos como assistência a situações de calamidade pública, assistência a emergências em saúde pública, realização de recenseamento e outras pesquisas de natureza estatística efetuados pelo IBGE, admissão de professor substituto e professor visitante e diversas atividades com finalidades específicas. Pela lei, fica claro que as contratações serão feitas por tempo determinado. Por entender que, para participar da seleção, o candidato precisa estar ciente dessas previsões legais, a primeira turma concluiu que a autora assumiu a função de prestação de serviços técnicos cientes da impossibilidade jurídica de ser contratada de forma definitiva. A nossa reportagem agora é sobre a ginástica cerebral. Você conhece? A Semana da Saúde Ocupacional, promovida pelo TRF da Primeira Região, ensinou conceitos desse tipo de treinamento. São exercícios para manter a mente jovem e que podem, inclusive, prevenir males como o mal de Alzheimer. Observe esta imagem. Você consegue identificar qual será o próximo desenho? Este é somente um dos exercícios que podem tirar nosso cérebro da zona de conforto. São apenas números espelhados, do 1 ao 4, não é mesmo? E o próximo seria o 5. Atividades, jogos, desafios são usados na chamada ginástica cerebral, que precisa ter variedade, novidade e grau de desafio crescente. Essas ferramentas proporcionam maior foco, concentração, memória e raciocínio. Trabalhar o cérebro dessa forma pode prevenir até mesmo doenças, como o mal de Alzheimer. E foi justamente este o tema de um workshop realizado no Tribunal Regional Federal da Primeira Região. O palestrante falou sobre a importância de estar sempre exercitando a mente. Ele trabalha com um método de ginástica cerebral que inclui ábaco, jogos e outras atividades, mas destaca que algumas tarefas do dia a dia também podem exercitar o cérebro. É muito importante a gente fazer essas atividades com princípios científicos. Agora, dá para fazer algumas atividades em casa, sim. Algumas neuróbicas são muito simples, que é só você utilizar, você fazer alguma atividade que você está habituado a fazer, mas de maneira um pouco diferente.
Então, por exemplo, se você está habituado a escovar as mãos, a escovar os dentes com a mão direita, você pode escovar com a mão esquerda. Isso já é uma neuróbica, porque você vai fazer uma coisa que você já está habituado a fazer de uma maneira diferente. Andar de costas, essa é um pouco perigosa, mas andar de costas, você vai mudar a posição dos seus sentidos. Você vai ter que olhar para trás, mas sem olhar. Então, seu cérebro vai ficar esperto para fazer essa atividade. Então, pequenas mudanças que a gente faz em atividades rotineiras são neuróbicas e ajudam bastante a gente tirar o cérebro da zona de conforto. Aprender outra língua, por exemplo, também pode ser interessante, segundo o especialista em ginástica cerebral. Eu achei muito útil, né, nesse mundo cheio de informações e de ansiedade que a gente vive, saber que tem a possibilidade da gente treinar nosso cérebro, evitar novas doenças, evitar que a gente perca memória, concentração, que a gente pode trabalhar isso de forma que possa ajudar, inclusive, no trabalho, no dia a dia, nas relações interpessoais. O método exposto pelo palestrante foi demonstrado durante toda a Semana da Saúde Ocupacional, Segurança e Qualidade de Vida no Trabalho, no TRF1. Todos que passaram por ali puderam mexer um pouco com a mente com os jogos mostrados. Eu achei muito interessante que proporcionou para os servidores, os demais participantes, demonstrar que a gente também precisa fazer o exercício para o cérebro, né? Porque normalmente o que acontece? As pessoas estão preocupadas em fazer malhação, se preocupar com o porte físico, tá, sarado e tal, mas esquece também de malhar o cérebro. Então, essa ginástica, esse exercício a gente acaba esquecendo. E ele é fundamental para evitar assim, grandes doenças no futuro, né? Como Alzheimer, ajuda a tardar se tem propensão a ter Alzheimer ou não, e ajuda a ter. E ajuda bastante na concentração, na dinâmica, na liderança, enfim, toda estratégia. E para as atividades diárias, outras dicas podem ajudar. Trabalhar com o nosso lado, por exemplo, não dominante, né? Vou dar um exemplo muito simples. Basta você pegar uma xícara de manhã cedo com a sua mão não dominante, isso já vai fazer com que o seu cérebro já comece a criar estímulos, ou seja, vai intensificar as conexões neurais. E com isso vai promover, então, uma neuroplasticidade, maior agilidade, né, que a gente vai ter de trabalhar e desenvolver todas essas habilidades, que é o foco, a atenção. Tomar banho de luz apagada, por exemplo, né? Para quem nunca tomou, né, o cérebro, o que ele vai acontecer? Ele vai começar a estimular novamente, né? E isso sim vai favorecendo cada vez mais. E outra dica muito legal e muito importante. Vamos sempre, ao chegar ao trabalho, sempre por caminhos diferentes. Às vezes a gente entra no automatismo tão, né, automático, né, e a gente fica naquela mesmice sempre. E todas as vezes que a gente começar a encontrar até mesmo outras formas de chegar no trabalho, a gente vai começar a perceber e como vamos começar a habilitar também o nosso pensamento lateral, nosso campo visioespacial. E isso vai favorecer muito já para as pessoas no seu dia a dia. Esse foi o Inteiro Teor com notícias sobre a Justiça Federal da Primeira Região. Você pode ficar com a gente no nosso portal e também nas redes sociais, Facebook, YouTube e Instagram. Até o próximo programa. Tchau!